Fugir a mágoa terrena e ao sonho que faz sofrer, deixar o mundo sem pena será morrer. Fugir deste anseio infindo, a treva do anoitecer, buscar a aurora sorrindo será morrer. E ao grito que a dor arranca e o coração faz tremer, voar uma pomba branca será morrer. Lá vai a pomba voando, livre através dos espaços, sacode as asas cantando, quebrei meus laços. Aqui na amplidão liberta, quem pode deter meus passos? Deixei a prisão deserta, quebrei meus laços. Jesus, neste voo infindo, há de amparar-me nos braços, enquanto eu direi sorrindo, quebrei meus laços. Olá, boa tarde, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto do Evangelho no Lar, esse momento de luz, de reflexão, transmitido pelo nosso Centro Espírita, nosso lar, de Barras, Piauí. Como sempre, é um prazer refletir, conversar à luz do Evangelho. Esse Evangelho vivo, que nos alimenta, que nos fala de um Deus justo, bom, amoroso, e que nos convida para a compreensão das dificuldades e nos alivia, sobretudo, nos mostrando a imortalidade. Então, meus queridos irmãos e irmãs, hoje vamos falar sobre um tema do capítulo 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Muitos se exigirá daquele que muito recebeu. Então, que todos possam, nesse momento, reservar um recipiente com água, para que os anjos amigos, a espiritualidade amiga possa fluidificar, que você possa fazer uso dessa água ao final do Evangelho ou ao longo da semana, até chegar ao próximo momento de nossos encontros. Então vamos à nossa prece inicial, que possamos serenar os nossos corações, elevar o nosso pensamento ao alto em sinal de gratidão a Deus, nosso Pai Criador, e ao nosso querido Mestre Jesus, nosso exemplo, modelo, guia, nosso querido irmão. Divino Mestre Jesus, obrigado por nos permitir mais um momento de estudo e reflexão. Que o Teu Evangelho vivo adentre os lares, os corações, para que possamos compreender, para que possamos viver com gratidão, que possamos direcionar os nossos olhares
aos nossos irmãos, que possamos, sobretudo, caminhar na direção da evolução moral. Muito obrigado, Mestre, e que seja feita a tua vontade, graças a Deus. Então vamos à nossa leitura. O capítulo é o 18, muitos chamados, poucos os escolhidos, e o tema é muito se exigirá daquele que muito recebeu. Então vamos ler um trecho do Evangelho de Lucas, que é o capítulo 12, versículos 47 e 48. O servo que souber da vontade do seu Senhor, e entretanto não estiver pronto, e não fizer o que dele quer o Senhor, será rudemente punido. Mas aquele que não souber sua vontade, e que houver feito coisas dignas de castigo, será menos punido. Muito será exigido daquele a quem muito for dado, e serão exigidas maiores contas daquele a quem muito se confiou. Essas máximas se aplicam, sobretudo, aos ensinos dos Espíritos. Todo aquele que conheça os preceitos do Cristo, e certamente culpado se não os praticar. Além de o Evangelho que os contém estar difundido somente nas religiões cristãs, quantas pessoas aqui, mesmo dentre esses grupos, não o leem? E entre as que o leem, quantas não o compreendem? Resulta disso que as próprias palavras de Jesus ficam perdidas para a maioria. O ensino dos Espíritos, que reproduz essas máximas sob diferentes formas, que as desenvolve e comenta para colocá-las ao alcance de todos, possui a particularidade de não ser circunscrito e qualquer um, letrado ou iletrado, crente ou incrédulo, cristão ou não, pode recebê-lo, porque os Espíritos se comunicam por toda a parte. Ninguém dos que o recebem diretamente ou por intermédio pode pretextar ignorância. Tampouco pode se desculpar alegando falta de instrução ou obscuridade do sentido alegórico. Portanto, aquele que não utiliza com proveito esses ensinos para se aperfeiçoar, que os admira como coisas interessantes e curiosas, sem que seu coração por elas seja tocado, que não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para seu próximo, é tanto mais culpável quanto mais possui meios de conhecer a verdade. Então, meus queridos irmãos e irmãs, mais do que nunca são chegados os tempos. A revelação espírita nos fala de um mundo em transição para um mundo de regeneração. Então, mais do que nunca, são tempos de prestação de contas. Nós estamos nessa jornada milenária, e muitas vezes repetindo os mesmos erros, mas sendo agraciados por um Deus justo, bom, que sempre nos dá a oportunidade, através de novas existências, de podermos nos redimir, nos refazer dos nossos erros, de voltar aos mesmos cenários, com os mesmos personagens, para nos confraternizarmos nos princípios que Cristo nos ensinou. Perdão, reconciliação, vivendo com paciência, vivendo os verdadeiros valores cristãos, amar a Deus sobre todas as coisas, nos amarmos ao próximo, nos perdoar, valorizar mais as coisas morais do que as coisas materiais, pois todos nós sabemos, nesta existência, todos nós sabemos, pela história da humanidade,
que nós não somos imortais na carne. Que não tem um ser, vamos colocar assim, nenhum ser vivo que esteja há milhares de anos numa vida contínua biológica. Os bens são transitórios. Mas a gente vem ao mundo como todos os outros. A diferença é que é o meio em que a gente vem. E os instrumentos que estão disponibilizados para nós, para que nós possamos evoluir. Mas como Deus é a inteligência suprema, que possamos ter a certeza de que nós temos as condições necessárias, as ferramentas, estamos na família certa, na condição econômica correta para evoluir. Então, primeiro a gratidão, que cada nova existência, cada novo dia é uma oportunidade para nós evoluirmos, tá? E muitos são chamados, porque na verdade todos nós somos criaturas divinas. Mas por que poucos são escolhidos? Porque são poucos os que escolhem o caminho reto, o caminho da porta estreita. Muitos de nós preferimos nos entregar às coisas mundanas. Preferimos demonstrar uma crença social no meio do povo. Mas muitas vezes somos tiranos no lar. Estamos, como se diz no popular, puxando o tapete das pessoas. Mas nós temos uma consciência que deve nos guiar, mas que para nos guiar bem, ela deve ser alimentada dos bons propósitos. Ela deve estar em sintonia com aquilo que Jesus nos pediu ao longo dessa sua existência, que está propagada em todas as passagens evangélicas. Perdoar é o desapego, é dar a César o que é de César. Entender que estamos também regidos por leis humanas. E isso nos inquieta, as injustiças do mundo. Mas não é no envolvimento dessas coisas materiais, revidando aquela prática do toma lá, dá cá, né? De se auto-beneficiar a partir das coisas, mas é entender que as condições, mesmo as mais ruins, elas são instrumentos para nos moldar, para moldar o nosso caráter. Para isso viver com resignação, com resiliência, com paciência, com gratidão. Mas por outro, há também as condições materiais, dinheiro, os cargos, que também são instrumentos para partilharmos, para que sejam realizadas políticas públicas em prol dos que menos têm, mas baseando-se na lei do trabalho, do progresso moral e intelectual, vivendo os princípios da honestidade, do servir, como Jesus disse, quem quiser ser o maior entre todos, que seja o menor entre aqueles que o cercam. Está lá antes da última ceia, quando Jesus lavou os pés de seus discípulos. E esse era um hábito praticado pelos servos da época, que faziam isso com os senhores ou com os convidados de seus senhores, como um sinal de respeito, de serviência. E Jesus veio ensinar essa lição. Somos iguais na forma como fomos criados. Somos iguais na forma como Jesus destina o seu amor a cada um de nós, mas que atentamos para o seguinte fato, que são os chamados
para a transformação, para o renascimento de um novo homem, o homem de bem. Esse é o entendimento. O homem de bem não só na esfera da família, mas na esfera pública, na esfera do trabalho, do servir ao próximo, do partilhar do que tem, sejam bens materiais, seja o oferecimento do trabalho, seja levar a palavra, o ombro amigo, a assistência na hora das dificuldades, principalmente nesses momentos. Porque o Mestre Jesus disse, quando deres de vestir a um necessitado, quando deres de comer e de beber, quando vestir alguém, logicamente os necessitados, é a Ele que nós estaremos servindo. É esse o propósito. Quando acolhermos uma criança, ou seja, quando vivermos, quando nós vivemos no princípio da nossa vida como crianças que esquecem rápido, que perdoam, que na maioria das vezes tem no coração a pureza. Então o sentido dessa passagem é a confraternização cristã, para que nós possamos participar desse banquete. Mas que tudo começa pelo trabalho. Que o nosso progresso espiritual, ele tem que ser constante, tem que ser baseado no trabalho, que nos proporciona evoluir intelectualmente, principalmente, moralmente. E vamos atender a esse chamado, porque muitas já foram as oportunidades. Vamos deixar brotar em nós essa semente que existe, está plantada, porque somos criaturas de um mesmo Deus. Só precisamos acender essa chama, como quem acende a uma vela e se faz a luz. Essa chama é a chama do esclarecimento. É a chama do amor, sentimento mais sublime, que tem a ver com o desapego. Porque a luz, quando se acende, ela mostra aonde estão as dificuldades, aonde tem que ser limpo, o que tem que ser modificado. Mas a luz, ela não vai fazer o serviço da transformação, ela apenas vai direcionar, porque o serviço da transformação somos nós que fazemos. Essa higiene espiritual é entender que o rancor, que a impaciência, que a intolerância são sentimentos que nada resolvem, mas entender que quando nós damos o nosso melhor, que quando nós procuramos sermos útil de muitas formas, a gente vai perceber o quanto isso nos faz bem. Toda boa ação tem como nós os primeiros beneficiados, porque aí estaremos quitando mais uma dívida. Então, irmãos, que possamos fazer jus, para que possamos estar entre os escolhidos, mas que possamos também ser luz para os nossos irmãos que ainda não despertaram. Que muito será cobrado de quem muito já tem o esclarecimento. E será cobrado menos daqueles que muitas vezes nós julgamos culpados. E nós devemos ajudarmos uns aos outros. Esse é o principal propósito. Servir, auxiliar, direcionar os nossos irmãos. Então essa é a mensagem do Evangelho de hoje. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Tá bom, meus irmãos? Então, tenham todos um ótimo final
de tarde, né, a gente, né, vai para a nossa prece de encerramento. Que possamos abaixar as nossas cabeças, ou fechar os nossos olhos, buscar essa conexão com o mais alto. Divino Mestre Jesus, nos inspira, potencializa a nossa fé. Sabemos que Tu estás conosco, principalmente quando nós nos reunimos no propósito de Te servir, quando nós praticamos o bem. E mesmo quando deixamos de praticar, a nossa consciência nos alerta, nos orienta, que possamos, antes de qualquer ação, pensar, respirar profundamente, perguntando: o que Tu, Mestre, Tu farias nessa situação? Certamente ouviremos a resposta. Que possamos viver com mais paciência, com mais tolerância, com mais gratidão. Te pedimos, Mestre Jesus, adentra os lares, naquele onde estão pessoas que sofrem das dificuldades físicas, das dores, das incompreensões, dos desajustes. Adentra, Mestre Jesus, as cadeias públicas, onde se encontram muitos irmãos que ainda se comprazem com o mal, e aqueles que outrora estão lá de forma injusta, mas sabemos que nada acontece por acaso. Adentra, Mestre Jesus, os hospitais, as casas de saúde. Leva um alento a esses corações que sofrem principalmente pela incompreensão. Direciona também Teus bálsamos a todas as igrejas, todas as religiões, para que as orações, as preces, as rezas sejam potencializadas. Estende Teus bálsamos também, Mestre Jesus, aos corações daqueles que governam, que comandam as nações. E finalmente, estende Teus bálsamos a todos nós, cidadãos comuns, que possamos viver com mais compreensão, com mais paciência. Que não saiamos revoltados por aí, intolerantes, mas naquela lição que Tu ensinaste: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Que possamos viver neste ensinamento, Mestre Jesus. Te agradecemos e que seja feita a Tua vontade, ó Mestre, hoje e sempre, graças a Deus. Então, agora na sequência será o momento do passe, né, da fluidificação das águas. Então a gente se despede aqui. Deus abençoe imensamente cada um de nós e até uma próxima oportunidade. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz.
Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Ao anoitecer em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali, entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, na beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda, naquele lugar,
passear no quintal da casa de Pedro à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Dissesse pra mim, já é hora de você voltar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu evangelho